Fala pessoal, beleza? Tô aqui fazendo um vídeo, vou dar uma de youtuber hoje pra vocês, né? Olha só a vergonha que eu vou passar por causa de vocês. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu vou tentar falar, em mais ou menos uns 10, 15 minutos, um resumão de tudo que a gente viu esse bimestre, beleza? Lógico que eu não vou conseguir fazer num vídeo de 15 minutos uma revisão que vai fazer você tirar 10 na prova, tudo bem? Mas eu só vou fazer aqui uma revisão básica para que você se sinta um pouco mais seguro para fazer a prova, beleza? Então eu tô com a apostila aqui em mãos e aí a gente vai fazer um vidinho rapidão para a gente ir conversando sobre as coisas que a gente estudou e que vão cair na prova, beleza? Então, para começo de conversa, o que vai cair na prova? Tudo. Prova bimestral, a gente vai ver tudo que teve no bimestre, beleza? Então, a primeira coisa é que a gente precisa estudar as energias. Então, vamos por partes. O que você precisa saber sobre energia? O que são as energias e quando uma passa para outra, beleza? Então, primeira modalidade de energia que a gente tem, energia cinética, energia do movimento. Então, tudo que se move tem energia cinética, beleza? Segunda modalidade, potencial gravitacional. Tudo que está no alto tem potencial gravitacional. Terceira modalidade, potencial elástica. Toda vez que eu tenho um elástico, uma mola, qualquer coisa do gênero, eu tenho energia potencial elástica. Então assim a gente fecha as três energias que a gente chama de energia mecânica, energias mecânicas, beleza? E aí a gente vai para as modalidades derivadas ou parciais, e aí tem vários outros nomes que são aquelas outras formas de energia que a gente estudou. E aí tem várias, tá? Tem a química. Quando a química atua? Atua quando você tem fogo, atua quando você tem alimentação, atua quando você tem uma reação química, por exemplo, na pilha, na bateria. Tá? Então essa é a energia química. Energia térmica, quando que ela atua? Quando você tem temperatura. Troca de temperatura de um lugar para o outro, um corpo aqueceu, um corpo esfriou, energia térmica. Beleza? Outra forma de energia que a gente tem dessas derivadas, energia nuclear. Então toda vez que você tem uma reação nuclear, um reator nuclear ou algo do gênero, a gente tem energia nuclear. Beleza? Outra forma das energias derivadas, energia sonora. Tá? Então toda vez que você tem som, energia elétrica, toda vez que você tem corrente elétrica e assim vai. Então o que você precisa fazer para conseguir acertar um exercício de energia? Você precisa perceber que energia que eu tenho antes e que energia que eu tenho depois. Ah, eu dei um soco na cabeça de alguém. Então para eu dar um soco eu preciso movimentar a minha mão. Para eu movimentar a minha mão eu preciso de energia química. Bom, mas eu vou movimentar a minha mão. Então energia química, energia cinética. A hora que eu dou o soco na cabeça da pessoa, eu tenho som. Então, se eu tenho som, eu tenho energia sonora. A minha mão esquenta. Se a minha mão esquenta, tem energia térmica. Beleza? E a cabeça da pessoa também se mexe. Então, continua tendo energia cinética. Então, energia química, energia cinética, térmica, sonora e cinética também. Beleza? Então, tem vários tipos de exemplos que eu posso pedir para vocês. Tem várias coisas que a gente pode fazer aí com energia térmica. Beleza? Então, sobre as energias é isso. Tá? Você só precisa saber quando acontece uma e quando acontece outra. Vou passar para o capítulo 3, direto. Porque o capítulo 2 é o mais confuso, né? Que tem as contas. Aí a gente sai dessa daqui e vai ali para o computador, que aí eu faço as contas com vocês. Então, o que a gente precisa saber sobre o capítulo 3, que é o capítulo de matriz energética ou energia, né, no geral. A gente precisa entender o que é uma fonte renovável, o que não é uma fonte renovável. Então, fonte renovável é tudo aquilo que demora mais tempo para ser consumido do que para eu fazer, certo? Então, isso é a fonte renovável. Eu faço ela muito rápida, ela se renova de forma muito rápida. Então, por exemplo, a biomassa, ela é uma fonte renovável. Por quê? Porque eu faço ela em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, ela já está pronta para eu fazer de novo. Tá? Então, eu consumo ela hoje, mas rapidinho eu consigo refazer. O que é uma fonte não renovável? O petróleo é um exemplo de fonte não renovável. Por quê? Porque eu consumo ele rápido, mas eu vou demorar milhões de anos para fazer ele de novo, beleza? Então isso é uma fonte não renovável. O que mais que a gente precisa entender? Fonte limpa e fonte não limpa. Não é porque é renovável que é limpo, beleza? Eu posso ter uma fonte renovável que polua pra caramba, tá? Então, o que é uma fonte limpa? É uma fonte que não gera poluição, ou se gera poluição, ela consegue de certa forma absorver essa poluição. Eu dei um exemplo desse na sala, que é o exemplo da biomassa, o álcool. O álcool, ele gera poluição quando ele é queimado no combustível,
como combustível, né, no seu carro. Só que para eu ter o álcool, eu preciso da cana. E a cana, ela puxa essa sujeira de volta, essa poluição de volta. Quando eu queimo tanto o petróleo como a biomassa, eu tenho gás carbônico como produto dessa reação, como ele é gerado nessa reação. Só que a planta, ela realiza a fotossíntese. Para ela realizar a fotossíntese, ela precisa absorver gás carbônico. Então, a queima do álcool gera gás carbônico, mas quando eu planto a cana puxa esse gás carbônico de volta. Então, acaba sendo um combustível limpo, porque apesar dele poluir na hora que eu queimo, ele, entre aspas, compensa isso na hora de fazer a fotossíntese, beleza? Não é o combustível que realiza a fotossíntese, é a cana-de-açúcar, por exemplo, que ao realizar a fotossíntese puxa esse CO2 de volta. Isso já não acontece com o petróleo, né? Com a gasolina, com o querosene, com o diesel. Por quê? Porque eles vêm de origem do petróleo. O petróleo não faz fotossíntese, tudo bem? Então, tudo aquilo que ele gerar na hora da combustão, na hora de usar o combustível, não é recuperado, não é limpado, vamos dizer assim. Tá? Então, tudo que tem o nome bio na frente vem de biomassa. Né? Então, biodiesel, bioquerosene, bioetanol, tudo isso vem no Brasil da cana-de-açúcar. Na Europa, da beterraba, nos Estados Unidos, do milho. Tá? Eu não vou cobrar a Europa e Estados Unidos de vocês. Eu preciso que vocês entendam do Brasil, que é a cana-de-açúcar. Beleza? E a gente precisa entender também a matriz energética do Brasil. Eu não vou ficar falando para vocês decorarem a matriz energética do Brasil, não é isso. Mas o que vocês precisam entender do Brasil? O Brasil, a maior fonte de energia vem da hidráulica, vem da água. A maior fonte de energia do Brasil vem da água. No mundo, a maior fonte de energia é de coisas não renováveis, então petróleo e coisas do gênero. Tá? Então, qual que é a diferença do Brasil? A maior parte é de fonte de energia renovável, beleza? No geral, a água. Então, a gente vai estudar depois hidrelétrica e tudo mais. Já no resto do mundo, a maior parte não é renovável. Por mais que alguns países usem muito, por exemplo, a Holanda usa muito energia eólica, mas na Europa, como um todo, a maior parte é de origem não renovável. Então, vocês não precisam decorar isso, vocês só precisam entender que o Brasil é um país que a maior fonte é renovável e a Europa não, beleza? E aí, por exemplo, eu mostro um gráfico do Brasil e mostro um gráfico do mundo. Você vai ver que no Brasil a maior parte vai ser de hidráulica, hidrelétrica, e no resto do mundo não. E aí você precisa, por exemplo, comparar. O que o resto do mundo pode fazer, tipo, imitar o Brasil. Pode usar mais hidráulica. E aí você tem que usar os seus conhecimentos, que você já estudaram em geografia também, para conseguir fazer um exercício desse, beleza? Agora, vamos ali para o computador para a gente fazer 2 exercícios de conta, beleza? O primeiro vai ser a parte de que macete e que mole, beleza? Minha letra vai ficar mais feia do que o normal, mas o que importa aí é a intenção, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui? Primeira coisa que a gente precisa entender, esse cara aqui só vai atuar quando eu tenho mudança de temperatura. Tá? Então, toda vez que mudar a temperatura, eu tenho esse cara aqui. Toda vez que mudar a fase, então, mudança de fase, eu tenho esse outro. Então, derreteu, congelou, condensou, enfim, eu tenho que mole. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam saber. Então, como que a gente trabalha? Calor, massa, calor específico e o quanto mudou a temperatura. Calor, massa e o calor latente, beleza? Ou latência. Então, vamos pegar um exemplo aqui, no qual eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 500 gramas de água. Aqui eu já dei a massa pronta, né? A gente fazia bastante com litro e tudo mais, né? Aqui a massa já está pronta. Beleza? Então, eu tenho 500 gramas de água. Água, se vocês têm que lembrar que o Czinho é 1, né? Aí a unidade não é tão importante vocês se preocuparem com isso. Mas enfim, eu preciso pôr aqui. E ela vai sair de... Então eu peguei da torneira lá, por exemplo, a uma temperatura de, sei lá, 5 graus Celsius. E quero esquentar ela para eu tomar um banho bem delicioso aí a 70 graus Celsius. Tá?
quanto que eu vou gastar de energia para fazer isso? Ou seja, quanto que eu vou gastar para levar 500 gramas de água de 5 graus Celsius até 70? Bom, nessas duas temperaturas não vai mudar de fase. Então não vai ser esse cara aqui, vai ser só esse cara aqui. Então aqui macete. Então, molecada, não tem segredo. É só pegar a equação e tacar pau nesse carrinho. Então o que você vai fazer? Massa 500, sempre em grama, beleza? O C da água é 1 e o ΔT, variação da temperatura, saiu do 5, foi para o 70. Quanto que mudou? 65. Aí aqui tem que fazer continha, né? 65 vezes 1, 65. E aí o resultado vezes 500. Então a gente faz aqui, ó, 65 vezes 5. Ranquei esses dois zeros. Eu não estou cortando os dois zeros, eu estou arrancando ele. Depois eu devolvo esses dois caras aqui, tá? Então 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30, com 2, 32. Agora eu preciso devolver os dois zeros, né? Na conta aqui, ó. Vral. Então vai dar 32.500 calorias. Essa é a energia que eu gastei, beleza? Então, fazendo a mudança de temperatura. Ah, mas e se eu tivesse, por exemplo, vou derreter um gelo? Então eu vou derreter, e a gente fez isso daí lá quando a gente brincou sobre emagrecer, né? Comer o Big Mac e emagrecer. Ah, eu tenho 600 gramas de gelo. Tá? Eu quero derreter ele, quanto de energia eu vou precisar? Aí eu preciso dar o L para vocês, o L da água é 80 calorias por grama, perdão. 80 calorias por grama. Então é só usar esses dois valores. Ah, eu vou derreter, eu quero derreter, eu estou afirmando, eu quero derreter. Então eu vou mudar de fase, é esse cara aqui, ó. Então eu vou fazer Q igual a 600 vezes 80. 6 vezes 8, 48. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Esse cara aqui não tem segredo, pessoal. Que macete e que mole não tem segredo. Beleza? É você entender quando muda de fase, quando muda de temperatura e fazer. Beleza? Não tem segredo. Tá, mas e o rendimento? O rendimento é o que está pegando mais vocês, né? Sobre rendimento, potência, o que vocês têm que entender? De novo, o rendimento, o N, é o quão boa a minha máquina é de não jogar energia fora. Beleza? Então eu sempre escrevo ele como energia útil sobre a energia total ou potência útil por potência total. Mas de onde veio a potência? A gente sabe que potência é energia dividido por tempo. Então, potência é o quão rápido eu consigo gastar a minha energia. Beleza? Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos abrir o Google Chrome aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Nova janela. Então vamos pegar potência chuveiro elétrico. Vamos pegar aqui já. Potência de chuveiro elétrico aqui, ó, 5.500 watts, beleza? Então vamos pegar aqui a potência do chuveiro elétrico. A potência dele é 5.500 watts. Tudo bem? Então vamos supor que você, menininho feliz aí, acabou de jogar bola, tá tudo fedido. Você vai tomar um banho de 10 minutos. Tá? Você vai tomar um banho de 10 minutos. Vai ficar bastante tempo no banheiro. Quanto de energia você vai gastar nesse banho? Bom, se eu tenho potência aqui, tempo aqui, só falta energia, né? Preciso então da energia. Então o que eu vou fazer? Substitui na equação 5.500. E eu quero saber, né? Seria o meu x. Se você quiser, você pode substituir por x aqui, não tem problema nenhum, tá? E o tempo, eu não posso deixar tempo em minuto. Eu tenho que deixar em segundo, tá? Tá, mas como que eu passo de minuto para segundo? Vezes 60. Então vai dar 600 segundos. Então aqui, ó, 600 segundos. Beleza? Agora eu quero descobrir o x. O 600 está dividindo o x, então eu passo ele para o outro lado lá multiplicando. 5.500 vezes 600. Tá? Aqui, só para a gente não perder tempo, para o vídeo não ficar muito grande, vamos pegar a calculadora aqui. 5.500 vezes 600. Bastante energia, hein? Vai dar 3.300.000. 3.300.000. Aqui, pessoal, é joules, tá?
a energia é joules. Aqui no que macete e no que mole, a energia sai em calorias. Mas aqui nas outras, sai sempre em joules. Beleza? Tá, essa então é a energia que você gastou no seu banhinho lá de 600 segundos, né, de 10 minutos. Agora, até aqui eu percebi que a maior parte de vocês não tem dificuldade. Mas agora que entra rendimento, aí começa a ficar embaçado. Então, essa nossa potência aqui, ó, 5.500, seria a nossa potência total, beleza? E essa energia aqui, ó, 3.300.000, seria a nossa energia total. Então, aqui potência total e aqui energia total, beleza? Só que e se eu fornecer o rendimento para você? E se eu falar, ó, esse chuveiro, desse total aí, ele sempre, o rendimento dele é sempre de 45%. Estou inventando aqui, tá? É 45%. O que significa isso? Significa que dessa potência aqui, ó, desses 5.500, eu só vou pegar para mim 45%. O resto, os outros 55%, né? Porque juntos os dois precisam dar 100. Então isso aqui é o útil, esse aqui é o quanto eu vou jogar para fora, dissipado. Então, os outros 55% eu vou jogar fora. Tá, mas para onde que vai isso aqui? É aquele vapor que aquece o que fica no seu banho, tá? É a água que acaba, sei lá, esquentando o próprio chuveiro, né? Quando você põe a mão no chuveiro em si, se for um chuveiro elétrico, ele fica quente. É um pouco de energia que vai para o som, né? Fazer aquele barulhinho do chuveiro esquentando. Enfim, você vai perder energia de alguma forma. Então, quando eu falo que o meu rendimento é de 45%, significa que 45% é útil e os outros 55% são jogados para fora, beleza? E aí, se eu peço para você a potência útil, o que você vai fazer para mim? Você pode fazer ou a equaçãozinha ou uma regrinha de 3. Tanto faz, molecada, o que você se sentir mais à vontade em fazer, beleza? Boa parte de vocês prefere fazer a regra de 3. Como que eu faço a regra de 3, então? A potência do chuveiro é 5.500. Acabamos de ver na internet. Só que isso é tudo. Isso é o total. Isso é 100%. Beleza? Se o meu rendimento é de 45%, a útil é 45%. E aqui vai ser o meu X, que é o que eu vou descobrir o quanto de potência vai cair no meu corpo, vai ser usada para esquentar. Molecada, outra coisa, porcentagem sempre embaixo de porcentagem, tá? Não vai me inverter, colocar o 45 aqui, ó. Aí vai dar errado, beleza? Então, porcentagem embaixo de porcentagem. Bom, aqui o que a gente faz agora? Esse vezes esse, então 45 vezes 5.500, e esse vezes esse, 100x, beleza? Aqui a gente pode cortar, beleza? Por quê? Porque está multiplicando e eu tenho dois zeros dos dois lados. Então aqui a gente vai fazer a continha, 45 vezes 55. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. Top. E aqui é a mesma conta, né? Vai dar 5, 7, 4, 2. Então a nossa potência útil é 2, 4, 7, 5 watts ou watts, beleza? Bom, e a potência dissipada? Aqui agora você tem duas opções. Você pode fazer o mesmo processo, só que substituindo por 55%, né, que é o nosso dissipado, ou você pega a total e vê quanto falta para completar aqui, ó. Você vai fazer então 5.500 menos 2, 4, 7, 5, beleza? Então aqui a gente vai ter 5, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Então, a nossa potência dissipada, 2.125 watts. Beleza? Tá certo essa continha que eu fiz? Tem alguma coisa errada aqui, né? Porque esse cara tem que dar maior, tem mais porcentagem, tá dando menor. Isso aqui é a recontinha de menos aqui. Deixa eu conferir, ó, 5500 vezes 45. Aqui tá certo. E aí 5.500 menos 2, 4, 7, 5. Ah, nossa, olha a continha que eu fiz aqui. Eu fiz 5 menos 2, eu fiz 2. Olha só o professor moscando, hein? Eu tô com pressa, tô querendo fazer rápido e acabo... Tá vendo? Isso é
Pressa, molecada. Não tenham pressa na hora de fazer a prova, beleza? Mas percebam que eu consegui ver o meu erro. Como que eu percebi o meu erro? Bom, se a minha potência útil é 45%, ela tem que ser menor que a dissipada, né? A dissipada é 55%. Então, esse erro foi até útil para a gente verificar uma coisa, pessoal. Depois que você fez a conta, verifica o resultado. Eu vi que estava dando aqui a potência dissipada, quando eu tinha colocado 2, né? Ó, tinha colocado 2 assim, ela estava dando menor que a útil, mas em porcentagem ela está maior. Então, meu resultado tinha que estar errado de alguma forma. E aí eu fui buscar o meu erro, certo? Então, já serve de dica para vocês, toda vez que você terminar um exercício, confere, veja se faz sentido. Ah, esse cara aqui, a porcentagem dele é menor, então o resultado dele também tem que ser menor. Tá, e para finalizar nosso resuminho aqui, e sobre a energia, como que a gente faz? Bom, o rendimento é o mesmo, 45% continua sendo útil e 55% continua sendo dissipado. Mas agora a gente vai trabalhar com energia, não vamos mais trabalhar com potência. Então a gente repete o procedimento. 3.300.000 joules, baita número grande, né? Representa 100%, que é a nossa energia total. 45% é X, beleza? Então a gente vai fazer da mesma forma. Esse com esse com esse. 45 vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, igual a 100x. Corta, 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 corta. Agora a gente vai ficar com 45 vezes esse númerozão grande aqui. Vamos acelerar o processo? 45 vezes o numerão grande aqui, ó. 1, 2, 3. Vai dar 1485 com 3 zeros. 1485 com 3 zeros. Beleza? Joules. Joules. Isso é a nossa energia total. Total não, útil, né? Nossa energia útil, 1.485.000 joules. E para eu fazer a dissipada, mesmo procedimento. Lembrando aqui, ó, porcentagem embaixo de porcentagem. Procedimento, então, aqui vai ser o quê? Vai ser eu pegar o total, 33 com 5 zeros, e tirar 1.485.000. 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 1. Aqui tirando daqui, né, vai dar 9. E aqui vai dar... Eu tirei um daqui, né, vai dar 1. 1.915.000, certo? Vamos só conferir a continha aqui, ó. Menos 33, 1, 2, 3, 4, 5. Eu errei a conta de novo? Aqui... Ah, eu tirei um daqui, né? Eu esqueci de tirar um daqui. É 8. É que eu faço a conta diferente de vocês, pessoal. Eu faço do jeito antigo. Eu ponho um aqui e devolvo para baixo. Aí eu não queria mostrar a conta aqui, porque senão ia ficar meio bugado para vocês, né? Mas a gente tirar um daqui vai ficar... Então, enfim. 1.815.000 joules. Essa é a nossa energia dissipada. Então, não se prendam muito às contas aqui, tá? Que eu com pressa aqui, às vezes cometo alguns erros, mas fica aí a dica para vocês terminarem a conta e conferirem sempre, tá? Se você está fazendo certinho aqui. Então, aqui o meu erro aqui foi o mesmo, né? Porque eu faço a conta do jeito velho. Os pais de vocês devem fazer assim também. Vocês tiram um daqui, né? E põe aqui. A gente inventa um e quando cai um para cá. Ó. Aí aqui vira 8. E aí, para não confundir vocês na conta de menos, eu fui tentando fazer de cabeça direto e acabei errando as duas vezes. Mas enfim, fica aí nossa revisãozinha, ficou um pouco mais que 15 minutos, tentei passar tudo bem rápido, mas fazendo em vídeo é mais fácil, que aí você consegue voltar onde você estava com dúvida, consegue, se você precisar, você pode pôr na velocidade mais lenta, enfim. Espero que tenha ajudado, qualquer dúvida estou à disposição, um beijo, um abraço e bom final de semana para vocês. Tchau, pessoal!